A verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. Prepara o estudante para a satisfação do serviço neste mundo, e para aquela alegria mais elevada por um mais dilatado serviço no mundo vindouro. Educação, p. 13. Prisioneiros de Esperança. A edição de agosto de 1899 do Advocate, publicado na Faculdade de Battle-Creek, discutia a visão católica da educação e citava um folheto católico. O ato de conceder graus foi originado por um papa. Este desafio levou o corpo docente à ação. Logo anunciaram: a faculdade, sob nova organização, cessa, a partir deste ano, a concessão de graus. A preparação para a utilidade na causa de Cristo será o assunto colocado constantemente diante dos estudantes, substituindo os cursos e diplomas do passado. Na mesma página deste anúncio, apareciam duas interessantes declarações. Presidente Sutherland lia uma delas. Após 2 anos de ênfase em educação prática e em treino industrial, esta última turma a graduar com recebimento de graus tem 19 membros, um em cada um dos seguintes departamentos: científico, clássico, bíblico e de inglês, 8 em música sacra e 7 em piano, deixando o periódico cair sobre o colo. Algo pobre considerando todos os nossos esforços de reforma, disse a esposa Sally. Sally olhou para ele com um vivo sorriso. É um pouco cedo para esperar por resultados drásticos. Deus está trabalhando. Espere e veja. Pegou novamente o periódico e continuou lendo. A primeira turma a concluir o curso da American Medical College, fundada por Kellogg, realizou os seus exercícios finais no campus de Battle-Creek, em uma tarde de domingo de 18 de junho. O grau de MD Medical Doctor, médico, será entregue em Chicago, pois a instituição está incorporada nas leis do estado de Illinois. Paradoxo. Sim. Mas reformas vêm lentamente e às vezes vão a extremos. Os dedicados líderes educacionais de Battle-Creek enfrentavam seus enormes problemas com tal coragem e convicção que tornou-se uma paixão. Falavam, escreviam, oravam. Passaram 5 anos estudando. Chegara o tempo de agir. Agora, a abrangência da reforma se expandia e se aprofundava. O Advocate nascera em janeiro passado, um pequeno periódico ambicioso de 52 páginas, e media 12 centímetros por 17. Sob o título Propósito era anunciado: dedicado aos interesses da Faculdade de Battle-Creek, uma escola de treinamento para obreiros cristãos. Em pouco tempo tornou-se muito influente no trabalho educacional da igreja, e em 3 anos tinha também se tornado influente no departamento da escola sabatina. No 2º ano foi renomeado para Tetraining-Show Advocate, defensor da escola de treinamento, e apareceu impresso em uma folha maior. Edward Sutherland era editor do periódico, e M.B.C. DeGraw auxiliava. Percy Magan publicava. Encorajados, descobriram que a palavra escrita é uma arma poderosa de reforma. Em outubro de 1900, o Advocate anunciou um novo livro do professor Sutherland, um volume de 400 páginas publicado pela Review and Herald, intitulado Living Fountains or Broken Cisterns. Esta obra bem profunda e elaborada traçava o conflito entre a falsa e a verdadeira educação desde a escola do Éden, passando pelas experiências do Israel antigo, as perversões do mundo pagão e a influência papal por mais de 1000 anos. Então, o impacto da reforma protestante foi descrito, assim como a reação católica, conduzindo o assunto até o final do século XIX, onde ele mostrou os educadores cristãos da época. Dentre eles levantou-se Edward Alexander Sutherland, de olhos abertos e firme propósito para impedir a decadente tendência. A discreta senhorita DeGraw, que geralmente trabalhava por trás dos bastidores, ficaria feliz se tão somente a reforma, para a qual dedicara todos os seus recursos e talentos, avançasse de forma saudável. Ela auxiliou o presidente Sutherland na pesquisa e na escrita do livro Living Fountains or Broken Cisterns, Fontes Vivas ou Cisternas Rotas. Quando Alonzo Jones leu o manuscrito antes de ser publicado, comentou ao presidente Sutherland: há uma mulher nesse livro. A mulher e sua habilidade editorial foram reconhecidas e apreciadas. Mais tarde, senhorita DeGraw auxiliou a S. N. Askew em seus 2 volumes.
Testoriuf Daniel T. Propete a história de Daniel o profeta e Testoriuf T. Seir of Patmos a história do vidente de Patmos. Talvez não tão proeminente quanto o jovem presidente da faculdade de Butler Creek, mas certamente tão ativo e importante no desenvolvimento da reforma educacional quanto Percy Magan, reitor da faculdade. Os dois trabalhavam juntos, e a parte de Magan provou-se vital e valiosa. Ele escreveu muitos artigos para o Advocate e outras publicações da igreja. Havia publicado um livro um ano antes de Sutherland, The Peril of the Republic, o Perigo da República, publicado por Fleming H. Revell. Todo o lucro da venda destes livros, Percy Magan doou para ajudar a pagar as dívidas da faculdade. Sob a liderança de Sutherland Magan, a faculdade de Butler Creek alterou seus planos de estudos. Ofereciam cursos breves para que os estudantes pudessem se preparar rapidamente para o serviço missionário. Presidente Sutherland anunciara em novembro de 1897 que a administração da faculdade ia prover um curso completo de inverno de 12 semanas. Tudo será feito para levar avante este curso, de forma que esteja adaptado às necessidades daqueles que têm boas razões para não passar mais tempo na escola. Em janeiro de 1899, grande ênfase começou a ser dada a uma rotina missionária regular e consistente para os estudantes. A faculdade estabeleceu uma missão na cidade de Jackson, cerca de 60 quilômetros ao leste, onde 8 estudantes serviam de 2 a 4 semanas, cuidando dos enfermos, ministrando aos necessitados e realizando reuniões à noite. Homer Salisbury, um dos funcionários, dirigia o projeto. Outros estudantes faziam um trabalho semelhante na cidade de Butler Creek. Todas as mudanças que ocorreram, algumas bruscas, outras graduais, foram realizadas pelo espírito que impelia o movimento. O movimento de reforma tinha uma alma. Não partia de um mero entusiasmo, mas de plena convicção com base em visão. Muitas pessoas boas de Butler Creek, dentro e fora da escola, não compartilhavam das opiniões nem aprovavam as reformas realizadas pela nova administração. Alguns deles recuaram. Presidente Sutherland, reitor Percy Magan e os reformadores que promoviam a causa, persistiam com os assuntos persistentemente. Para eles era uma questão de vida ou morte. O movimento de reforma passou por terrível oposição. Sendo que reforma na educação significava descartar certos servilismos da tendência clássica, muitos estudantes foram contra. Aqueles que tinham curta visão e longa obsessão mundana rebelaram-se e ameaçaram sair em grupo para outra faculdade. A desaprovação surgiu de muitas direções, e choveu críticas na cabeça consagrada mas desprotegida dos líderes. O que deviam fazer? Retratar-se de sua posição? Não, nunca. Ouviram em suas mentes a advertência de 1897 como que o trovão do antigo Sinai. Agora, como nunca antes, precisamos entender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em entendê-la, nunca iremos ter um lugar no reino de Deus. Eles escolheram permanecer firmes e trilhar caminhos retos, com os pés sem vacilar ou se desviar. Deus honrou a pronta ação. A dedicação heróica de estudantes e professores leais fez com que as bênçãos do céu fossem derramadas. A reforma resultou em progresso que todos puderam ver. O alívio financeiro também chegou, mas o mais impressionante de tudo, houve reavivamento espiritual. Quando Edward Sutherland assumiu a direção da escola na primavera de 1897, havia uma dívida enorme de quase $100,000 que pesava sobre ela. Embora esta dívida vinha se acumulando durante as administrações anteriores por vários anos, o fardo caiu sobre Sutherland Magan. Eles aceitaram-na e tiveram que lidar com ela. Em 1899 a Associação Geral realizou sua reunião em South Lancaster, Massachusetts. Após concluir os assuntos, as delegações, incluindo a maior parte dos homens da Associação Geral, embarcaram em um trem para Butler Creek. Um carregador veio pelos vagões acenando com um telegrama. Era da faculdade. Presidente Sutherland leu em voz alta. Estudantes angariam quase $6.000 para ajudar na dívida da faculdade. Uma onda de entusiasmo e alegria tomou conta do grupo de delegados de modo que todos a bordo do trem foram contaminados.
Ed Sutherland e Percy Magan olharam um para o outro nos olhos, onde podiam ver o reflexo do próprio deleite. Nada senão o Espírito de Deus poderia ter cumprido tal tarefa. Mais tarde o advogado relatou: quando os delegados chegaram a Battle Creek para dar continuidade aos procedimentos legais, cerca de 35 deles ficaram entretidos no prédio dos estudantes. Ali, entraram em contato com eles e expressaram sua satisfação com o espírito que permeava a escola. No dia anterior à chegada dos delegados, os estudantes tomaram sobre si a dívida da faculdade, e conseguiram angariar aproximadamente $6.000 em dinheiro e penhores. Quando todo o dinheiro e os penhores foram contados, incluindo uma generosa remissão de juros da Review and Rout, o valor totalizou $22.211, aos quais foram adicionadas mais tarde certas entradas referentes a serviços prestados e alguns hectares de terra dedicados à causa. Apenas um ano depois, na primavera de 1900, uma nova e substancial fonte de alívio apareceu. Ellen White dedicou seu livro Parábolas de Jesus à faculdade de Battle Creek e a outras escolas endividadas. Todas as entradas por direitos autorais foram destinadas a este propósito, assim como todo o lucro das vendas feitas pela Review and Rout. A Review ainda forneceu os materiais e doou a mão de obra. Percy Magan formou uma comissão chamada Alívio das Escolas, e tornou-se seu secretário e maior promovedor. Centenas de obreiros e leigos, até mesmo crianças, entraram na campanha e venderam livros aos milhares. Na reunião da Associação Geral de 1901, Percy Magan relatou que cerca de $57.000 já tinham sido levantados pela venda do Parábolas de Jesus nos Estados Unidos, além das caixas que tinham sido enviadas à Austrália e à Inglaterra, e mais caixas estavam sendo preparadas à Escandinávia e à Alemanha. Sob a liderança entusiasmada de Magan, o plano provou ser um enviado de Deus às escolas. Mais importante do que o alívio financeiro foi o reavivamento espiritual que abençoou as igrejas, especialmente em Battle Creek. A urgência de reforma apelava fortemente aos corações. Edward Sutherland ainda ouvia, durante todas as suas orações e meditações, aquela mensagem marcante de 1897. Agora, como nunca antes, precisamos entender a verdadeira ciência da educação. O volume 6 de Testemunhos para a Igreja saiu em 1901, e continha uma seção de 83 páginas sobre educação. O desafio veio com novo vigor. Como um diamante não lapidado, uma passagem sobressaiu com brilho claro e cintilante. Embora em muitos sentidos nossas instituições de ensino tenham adotado o conformismo com o mundo, embora tenham em direção a ele avançado passo a passo, são ainda prisioneiros de esperança. Zacarias 9:12. Se derem ouvidos à sua voz, e seguirem em seus caminhos, Deus os corrigirá e ensinará, e os trará de volta à sua exata posição de distinção do mundo. P. 145. Para Edward Sutherland e seus associados, esta mensagem veio como uma ordem, um preceito e uma promessa. Por toda a parte a jovem igreja exibia o slogan: prisioneiros de esperança. Nenhum dos reformadores deixou passar desapercebido aquele-se da declaração. Se derem ouvidos à sua voz, e seguirem em seus caminhos. As condições eram simples e os termos claros. Ouçam. Sigam. Só então Deus os corrigirá e ensinará. Só assim Deus os trará de volta à sua exata posição, posição esta de distinção do mundo. Com zelo renovado, os homens de Battle Creek tomaram posição. Não podiam permitir nenhum atraso ou transigência. A reforma educacional tinha que ser levada ao triunfo completo. Como com o jovem Josias, antigo rei de Judá, até os altos tinham que ser finalmente abandonados. Ombro a ombro, com propósito unificado, Edward Sutherland e Percy Magan puseram seu rosto como um seixo. Isaías 57, rumo à vitória, e com eles, por trás dos bastidores, como de costume, por nunca ter sido uma pessoa combativa, marchava M. Bessier de Grave.